gente fala em escala, e esse debate já aconteceu aqui de manhã, né, se tem escala, se não tem escala, a gente acha que a gente pode ganhar escala nas soluções, né? Ou seja, tem muita coisa sendo feita, e por isso quando a gente foi pensar em criar a Conexus, a primeira coisa que a gente pensou, bem, nós não precisamos criar uma organização como as que já existem. Quer dizer, não adianta a gente querer fazer o que o ISA já faz. O ISA levou 25 anos para ser capaz de criar a capacidade que ele tem de atuar da forma que ele atua nos territórios, né? O Imaflora já deve estar indo para 20 anos, né? Hã? 25, o Maurício falou de manhã. 25 anos, quer dizer, criar mais uma organização para fazer o que essas organizações que estão hoje, como laboratórios de inovação, como laboratórios de aprendizado, para repetir e tal, era um esforço que não era necessário, a gente percebeu. Já tem gente muito boa fazendo isso. Agora, o que estava faltando? O que estava faltando era criar uma possibilidade que esses laboratórios que mergulham na realidade da Amazônia, essas organizações são capazes de aterrar no território, conhecer profundamente esse território, gerar soluções para esse território, criar conexão com esse território, a gente ainda sentia falta de que essas soluções pudessem ganhar escala e se conectar com uma demanda que era crescente, a gente acha que é crescente na sociedade pelas empresas, pelos bancos, pelos investidores e tal, de fazer coisas que se conectem com a conservação, com a sustentabilidade, que se conectem com a Amazônia. No tempo que a gente estava no governo aqui, era muito comum você receber empresário, receber uma empresa, aparecia uma startup querendo criar um novo negócio, esse empresário vinha, trazia sua equipe, 1, 2, 3 semanas depois eles passavam na secretaria e diziam: secretário, sinto muito, mas não tem chance da gente fazer negócio aqui no estado do Pará, porque os custos de logística é brutal, os custos de regularização do trabalho com uma comunidade é legal, conseguir uma licença ambiental para uma cooperativa, fazer exploração de tal produto é impagável, a gente não dá conta de fazer e tal. Ou seja, os custos de fazer negócio na Amazônia, os custos de fazer com que produtos, a gente já discutiu isso bastante de manhã, saiam do meio da floresta e cheguem com valor competitivo na cidade e tal, são todos muito altos. Empresas que têm um compromisso mais profundo, que têm um engajamento, que estão na cadeia da moda, dos cosméticos, que têm maior valor agregado, conseguem ter de um lado engajamento, isso sempre é necessário, mas mais do que engajamento, tem que ser capaz de internalizar o custo. Né? Empresas que trabalham com margem menos apertada, pode ter um engajamento, mas vai ter dificuldade de encaixar esses custos dentro dos seus produtos, do seu valor. Então, o que a gente percebe é que há um desejo crescente, né, digamos, do mercado, do ponto de vista das empresas, dos investidores e tal, de ter uma abordagem mais impactante no território. A gente tem uma grande rede de organizações com alta capacidade de gerar inovação, alta capacidade de se conectar com esse território, mas esses dois mundos ainda não conversavam na velocidade que a gente imaginava necessária para ter transformações em escala. Né? Ou seja, ainda eram dois mundos diferentes se olhando. Né? E a não ser com poucos indivíduos ou empresas que furavam essas bolhas e se conectavam, né? Então, essas que se apresentaram aqui, eu tive lá no começo, quando a gente estava pensando a Conexus, visitando a Merco por indicação do Easy e tal, e estava vendo o Jorge aqui, se lembrando lá, 2 anos e meio atrás, falando algumas das ideias do que a gente está pensando na Conexus, ainda talvez naquela época ideias desconexas, né, e tal, mas a abordagem era um pouco essa, era como que a gente criava uma organização nova. E foi isso, e é isso que a gente está tentando criar. Então, o que a Conexus fez nesse 1 ano e meio? A gente resolveu que nós deveríamos aprender a como fazer essa conexão, a gente deveria aprender a como fazer isso de forma rápida e a gente deveria aprender como fazer isso em escala. Né? E a gente entendeu, olhando o aprendizado que a rede de parceiros nos mostrou nesses anos todos, que o caminho adequado para acelerar esse processo deveria ser a partir do olhar de quem está no território, a partir do olhar da organização que está no território, a partir do olhar das comunidades, cooperativas, associações de produtores que estão no território. Esse é o elo mais fraco da operação. Esse é o elo que, no geral, na relação com uma empresa, na relação com o atravessador, já entra perdendo economicamente, já entra perdendo por assimetria de informação, por diferenças de acesso à informação. Então, a nossa entrada deveria ser por esse caminho. Né? Então, porque a gente tem visto várias outras iniciativas super relevantes, importantes, que estão buscando outras conexões de entrada, né? Mapeando startups, acelerando ideias, buscando empreendimentos inovadores para se conectar no território. Isso é super relevante, mas a gente acha que buscar inovação ou startups ou negócios inovadores, se o chão da floresta não estiver preparado, né, e o chão da floresta é um chão que não é um chão físico, e tal, é um chão cultural, é gente, é cultura, é organização social, redes de cooperação social, se esse território
com essa dimensão sociocultural não tiver preparado, o que a gente vai ver são startups que vão sintetizar molécula aqui na Amazônia e vão processar essa molécula na Suíça, na Alemanha, né? E a gente não vai aterrar o impacto que a gente gostaria de gerar aqui na Amazônia. Então, para gerar impacto social na Amazônia, a gente entende que as organizações de base comunitária, elas são ao mesmo tempo o beneficiário desse impacto. Se a gente conseguir gerar negócios e uma economia mais amigável com a floresta, a gente gostaria que o primeiro beneficiário dessa relação fosse as comunidades locais. Agora, por outro lado, o protagonista do impacto são as comunidades locais, né? A Nina estava aqui apresentando, agora eu fui me lembrar, em 2010 eu acho que eu estive lá no Instituto E, ainda pela Conservação Internacional à época, e é óbvio que a gente vê o impacto de uma Osklen, né, de uma Wikibold, da Natura e etc. Tal, com essa motivação e esse propósito de gerar impacto social e de impacto ambiental no território, mas eles são, digamos, um elo da cadeia do impacto, né? O elo real é as comunidades que estão coletando a Ocuúba, o elo real são as comunidades que estão coletando o pirarucu. É essa comunidade que é o protagonista do impacto, é essa comunidade que está deixando ou assegurando com que esse pirarucu se multiplique na velocidade que está. O Instituto E, a Oscar, é um vetor importante para isso, é determinante a participação deles, mas eles sozinhos jamais iriam lá na floresta manejar e segurar aquelas populações viáveis de pirarucu nos grandes lagos da Amazônia. Então, essa é uma diferença quando a gente pensa em impacto social. A gente não pode olhar para essas comunidades da Amazônia, para as organizações, como beneficiários, como as políticas públicas costumam tratar. Nós estamos falando de protagonistas, né? Quem gera o impacto, né, são essas comunidades. E, por justo que seria, se é elas que geram impacto positivo, elas deveriam ser o primeiro a capturar os benefícios desse impacto gerado pelo protagonista e pela ação delas. Então, essa foi um pouco a visão que mudou por onde a gente começaria com o Nexus, né? E por onde a gente começaria a aprender a fazer isso, né? Porque como uma organização startup também, a gente nesse ano e meio, eu diria que a principal motivação nossa hoje não é entregar resultado, embora a gente está lá se batendo para entregar resultado para os doadores, para os investidores, etc., que participaram do esforço de co-criar a Conexus. O primeiro talvez é o Fundo Vale, que está aqui, que foi um dos primeiros a apostar na ideia da gente empurrar esse processo e tal. O Grupo Pão de Açúcar, a Renata, né, que estava aqui, foi uma das primeiras empresas a entrar como co-investidora no arranjo e etc. Mas mais importante, né, do que entregar resultado e mostrar o que a gente fez ao longo desse primeiro ano, é a gente criar um ambiente de aprendizado. Então, grande parte da nossa energia é como que a gente aprende rapidamente com esse processo todo, usando a rede de parceiros que a gente conseguiu estabelecer. E aí o que nós fizemos nesse ano foi mirar em 3 frentes, que a gente acha que são as 3 frentes determinantes para gerar impacto na economia da floresta, na economia de povos e comunidades da floresta. Primeiro é olhar o modelo de negócio, como que essas organizações, como que essas cooperativas, como que essas associações, como que essas comunidades negociam e transacionam os seus produtos, negociam e transacionam aquilo que elas podem gerar de valor nos seus territórios. Então, olhar para os modelos de negócio, olhar para essas cooperativas, olhar para a gestão das cooperativas, olhar para como a cooperativa gera valor para os seus cooperados, como que ela negocia e coloca esses produtos nos mercados, esse foi o primeiro olhar, e para isso eu vou falar um pouco do que a gente fez em termos do que a gente chamou de modelagem e aceleração de negócios de base comunitária. Então, o primeiro olhar era sobre o modelo de negócio. Um segundo olhar, que esse a gente está ainda aprendendo bastante, mas também uma vantagem que num ritmo bem acelerado, é o olhar do financiamento. Como eu tinha dito, se a gente não conseguir gerar impacto na casa das centenas de milhões de reais, ou desejavelmente de bilhões de reais por ano, nós não temos chance de ganhar essa guerra. Para vocês terem uma ideia, a política pública para a agricultura familiar mais subsidiada que a gente tem, que é o PRONAF, que é o Programa Nacional de Agricultura Familiar e tal, desembolsa por ano 3 bilhões na Amazônia, por ano. É um fundo Amazônia inteiro, que demorou 10 anos para desembolsar 1,5 bi, né? No PRONAF, nós, brasileiros, subsidiamos o desembolso de 3 bi por ano aqui na Amazônia. No Brasil todo é quase 30 bi. Né? Esses 3 bi, 99,888% é desembolsado para atividades convencionais, para a gente ser educado com essas atividades. 80% em alguns municípios, como São Félix do Xingu, quase 90% é boi. Né? É comprar vaca para produzir bezerro barato para agricultura empresarial, para grande pecuária. Ou seja, é o nosso subsídio gerando um bezerro barato para o grande fazendeiro do Mato Grosso. No Mato Grosso, em 2015, foi 850 milhões desembolsado do PRONAF naquele ano, 82,7% pecuária. Né? E uma pecuária, no caso da agricultura familiar, gerando 100, 150 reais por hectare líquido do ano.
Ou seja, nós estamos subsidiando um dinheiro para gerar uma renda líquida para um produtor de R$ 100 líquido por ano. Tá? Quer dizer, qualquer quilo de pirarucu, de pele de pirarucu, geraria um valor superior a isso e que não recebe nenhum subsídio, nenhum financiamento relevante para fazê-lo. Então, é nessa escala que a gente tem que brigar. Como que a gente pega uma fatia desses 3 bi que são desembolsados por ano, altamente subsidiado, e puxa uma fatia disso para as nossas cadeias, para as nossas cooperativas, para os nossos produtos. Então, a gente está conseguindo, nesse campo, algumas iniciativas bem promissoras, com o Banco da Amazônia, aqui na região amazônica. O Banco da Amazônia tem tido uma abertura imensa para entender melhor como mudar isso. A gente tem tido uma sinergia muito importante nesse campo, com a Cressol, que é uma cooperativa de crédito do sul do Brasil, mas que pode operar no Brasil como um todo. Além dessas duas que já estão fazendo operações conosco, que a gente já conseguiu realizar algumas operações, a gente vem avançando bastante na conversa com o Banco do Brasil, bastante com o Sicredi e bastante com o Bancoop. Então a gente espera em breve estar com pelo menos 5 bancos trabalhando junto nesse laboratório de aprendizado, porque não é fácil. Emprestar dinheiro para boi é automático, é um carimbo, né? É olhar uma planilhinha amarela, bater um carimbo e desembolsar 10, 15, 20 mil reais por hectare. Desembolsar dinheiro para manejo de pirarucu, nenhum analista do Banco do Brasil saberia analisar um projeto desse. Né? Manejo de base comunitária, madeireiro,